Nessa aula, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o download do framework PHP, o Laravel, e ver como que nós vamos utilizá-lo, né? Como que eu faço a minha primeira aplicação no Laravel. E depois eu quero configurar com vocês um recurso do Apache chamado VirtualHosts, para a gente ter várias instâncias em execução de diversos projetos. Imagina assim que nós estamos desenvolvendo vários projetos e a gente só tem um servidor web. Então o que, que a gente faz? A gente configura esse recurso do VirtualHost e permite que vários sites, né, vários projetos web sejam executados pelo mesmo servidor web. Então esse vai ser o objetivo dessa aula. Bom, para a gente fazer o download do Laravel, nós temos duas opções. A gente pode fazer isso via instalador do Laravel e via Composer. Via instalador do Laravel, a gente precisa então de antemão instalar o instalador do Laravel. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso utilizando a ferramenta Composer. Então você vai abrir aí o terminal no Windows, né, aquele CMD, e vai digitar essa instrução, ó, Composer, espaço global, espaço require, espaço Laravel barra installer. Ele só clicar, só dar Enter, ele vai iniciar a instalação do instalador do Laravel, né? Do Laravel Installer. E aí você vai ver que o Composer vai fazer o download e a instalação de uma série de bibliotecas para a gente poder utilizar o instalador do Laravel. Tá? Então, às vezes isso aqui demora um pouquinho, vai depender um pouco aí da sua internet, e você pode apenas aguardar a execução disso aí. Terminando, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos executar esse comando aqui, ó, Laravel new test. Mas calma lá, não vai executar agora não. Esse comando vai fazer o download do framework para nós dentro de um diretório chamado teste. Então o seu projeto vai ficar com o nome de teste. Onde você vai executar esse comando? Não é em qualquer lugar, como você fez aqui com o Composer. Por que, que não é em qualquer lugar? Porque lembra que as nossas páginas PHP, elas precisam passar por um servidor web, no nosso caso aqui é o Apache, e nós utilizamos o recurso do Champ, o pacotinho lá do Champ, para instalar o Apache e o PHP. Então eu preciso executar esse comando aqui, ó, dentro da minha pasta htdocs, que é onde ficam os sites do Apache. Então onde que vai estar onde nós vamos executar esse comando, para ficar bem organizado o código. Você vai vir lá no diretório de instalação do Apache, que está lá no c2 barra champ barra htdocs, e aqui dentro do htdocs nós vamos ter, deixa eu abrir visual aqui também, ó, fica melhor para a gente visualizar. Então, estou dentro desse diretório aqui, ó, c2 barra champ barra htdocs. Então, as nossas páginas PHP precisam ficar dentro desse diretório aqui. Para efeito de organização, eu criei um outro diretório chamado Laravel, para eu poder colocar agora todos os projetos Laravel aqui dentro desse diretório. Então eu vou entrar dentro desse diretório Laravel aqui também, ó. Então agora eu estou dentro do champ htdocs Laravel. E aí sim eu vou executar aquele comando, né? Laravel new test. Como eu já fiz esse comando aqui, você vai observar que ele vai mais uma vez fazer o download de uma série
de componentes, né? O download é a instalação de uma série de componentes, e vai criar para você um diretório chamado teste, que é o nome do seu diretório que você definiu para ser o nome do seu projeto, e lá dentro vai ter uma série de arquivos e pastas, né? Vários arquivos e diretório. Estes arquivos e diretórios é o seu framework, é o Laravel. Nós não vamos mexer nele por aqui por enquanto não. Bom, terminou a instalação, o que nós vamos fazer? Tem duas maneiras de você fazer isso. Eu acho mais fácil a gente já fazer tudo lá pelo Visual Studio Code. Mas você pode fazer direto na linha de comando ou pelo Visual Studio Code. Eu vou mostrar dos dois jeitos. O que acontece? Aqui, dentro desse projeto teste, ó, vou entrar dentro agora do meu projeto. Eu estou lá dentro da pasta teste. Já tem o seu projeto inicial funcionando no Laravel. O que nós podemos fazer aqui? Você pode startar um servidor de teste aqui dentro do seu projeto para ver como que está ficando o seu desenvolvimento. Então, para você colocar esse projeto que você acabou de fazer o download em funcionamento, você vai digitar php artisan serve. Isso aqui vai startar um servidor web, mas só do seu projeto, só desse projeto. Como você faz para abrir o projeto? Olha aqui, ó, o endereço que ele te deu. http://127.0.0.1 ou seja, é o localhost na porta 8000. Então, se você abrir o seu navegador aí, o que vai acontecer? Basta digitar localhost 8000 que você vai ter o seu projeto Laravel aí em funcionamento. É claro que isso aqui é apenas uma página de boas-vindas, né? Não tem muita coisa funcionando. Mas isso demonstra que você já fez o download do Laravel e já tem todos os pré-requisitos necessários para poder desenvolver. Então agora, gente, basta desenvolver. Você já está com tudo funcionando. Se você der um Ctrl C, você para a execução desse servidor web e aí, consequentemente, o seu site sai fora do ar. Então, não foi possível desconectar. Acontece o seguinte, se você tiver... Bom, vou mostrar aqui agora no Visual Studio Code, né? Como que a gente faz isso, que eu acho que é até melhor. Nós vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Então, vou fechar tudo aqui para a gente simular como se estivesse abrindo da primeira vez. Bom, você abriu aí seu Visual Studio Code, você vai abrir agora esta pasta teste, ó, do seu Laravel. Então, onde que ela está? Bom, File, Open Folder. Ela vai estar lá no C2 champ, htdocs, Laravel, teste. Aí você clica aí no teste, selecionar pasta e ele vai abrir a pasta do seu projeto. Depois nós vamos dar uma olhadinha, né, nessa estrutura aqui, mas agora eu quero mostrar como que você vai startar o seu servidor a partir aqui do Visual Studio Code, que aí você fica tudo num ambiente só. Você não precisa ficar vindo aqui na linha de comando, né? Eu vou até já sair dessa janela aqui. Você pode vir aqui, ó, em Terminal, New Terminal. E aí o Visual Studio Code já te abre o terminal, aquela linha de comando, ó, o CMD, dentro do diretório do seu projeto. Aí agora tá fácil, é só você digitar php artisan serve. Pronto.
E aí o seu servidor já está no ar novamente. Você vai estar executando o Laravel. Tem um detalhe, isso aqui que está acontecendo, essa execução, não está utilizando o servidor web Apache que está aqui no champ, ó. Vou até parar ele aqui. Ó, tudo continua funcionando perfeitamente. Eu estou usando um servidor interno aqui do meu projeto. Então vou interromper aqui esse servidor. E eu quero mostrar para vocês agora como que a gente pode configurar um virtual host para poder pedir para o meu Apache, que nós já estamos utilizando, executar esse projeto aqui do Laravel, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu já vou pedir para você parar o seu servidor web ao Apache, né? Então, você pode ir aí no painel de controle do Champ, no Apache, você faz um stop aí. E a segunda coisa que eu já quero falar, nós vamos alterar alguns arquivos de configuração do Apache. Ou seja, uma vírgula que você colocar errado, o Apache não vai conseguir startar. Eu fiz um teste aqui, até espaço em branco, se tiver a mais, o Apache não starta. Então, muita atenção na hora que você for alterar esses arquivos, faz com calma, faz com atenção, porque uma vez que salvou o arquivo e fechou, se você digitou alguma coisa errada, esbarrou numa tecla aí no seu teclado e colocou uma letrinha a mais, depois é bem difícil de achar onde foi esse erro. Então vamos fazer a coisa com bastante tranquilidade. Ah, só uma ressalva aqui. Se você quiser instalar o seu Laravel utilizando o Composer, basta executar lá dentro do diretório do Laravel, que está dentro do champ, o comando composer create project -preferredist Laravel espaço teste. Esse nome aqui no final é igual esse, né? É o nome do seu projeto. Então aí fica a seu critério. No Mac não funcionou muito bem instalar o instalador do Laravel. Então os meus projetos eu estou criando utilizando o Composer direto. Não tem problema, ele vai trazer a mesma estrutura. Bom, então vamos configurar o Virtual Host. O que nós vamos fazer? Para o seu servidor web Apache, lá no painel de configuração do Champ, e nós vamos abrir este arquivo aqui, ó, httpd vhosts.conf. Ele está dentro do diretório de configuração do Apache, num diretório chamado extra. Então eu vou vir aqui no meu champ, champ. O Apache está aqui dentro, ó. Então vou entrar aqui dentro do diretório do Apache. Diretório de configuração do Apache é o conf. Aqui dentro tem um diretório chamado extra. Então vou entrar aqui dentro. E aqui nós temos um arquivo que é o httpd vhosts.conf. Eu optei por abrir esse arquivo no WordPad, porque eu acho que fica melhor para a gente visualizar. O que você vai definir nesse arquivo? Você vai configurar o seu virtual host. Então, o que eu fiz? Eu preservei a configuração original do arquivo e acrescentei esse trecho aqui que está no final. O que esse trecho contém? Esse trecho contém onde está a sua aplicação. Então, o document root da sua aplicação vai estar lá no seu diretório de instalação do projeto. Então, no nosso caso, champ, htdocs, laravel, teste. Dentro do teste, o Laravel cria uma pasta chamada public, que é a única pasta que vai estar pública. Então, quando a pessoa acessar o seu site, a sua aplicação web, a única coisa que ele vai ter acesso é essa pasta public. Então, esse vai ser o document root da nossa aplicação.
Server name é o nome do servidor da sua aplicação. Então, por exemplo, o usuário vai digitar lá minha aplicação.teste.laravel. É o nome e vai cair aqui dentro, ó, do Champ, htdocs e etc. Tá? Então é o nome do seu servidor de aplicação. Então eu coloquei teste Laravel. Depois você vai colocar a diretiva director index e definir o arquivo index.php, ou seja, qual é o arquivo que vai inicializar a sua aplicação, né? Quando a pessoa entrar nesse diretório public, a primeira coisa que o servidor web vai fazer é executar esse arquivo aqui, o index.php. E depois você vai definir as permissões para este arquivo, para esse diretório, o seu document root. Então aqui na diretiva directory, o seu endereço, onde está o seu site, e aí as opções, né? Options, all, order, allow, vírgula, deny, allow, from, all. Gente, muita atenção, né, nesses parâmetros, nessas linhas de comando aqui, porque qualquer coisa que você fizer errado não vai startar o seu servidor web Apache. Por exemplo, apenas pelo fato de eu ter colocado um espaço aqui, ó, entre a vírgula e o próximo item de configuração, ele já não startou o servidor web. Então tem que ser exatamente como está aqui. Feito isso, você pode salvar o seu arquivo. Aqui tem um exemplo, né, de como que tem que ficar a sua configuração. Aqui está no Linux, né, ou no Mac, é a mesma estrutura. Então eu só peguei essa instrução aqui e adaptei para o Windows. Tá? O próximo passo, nós vamos habilitar o arquivo httpd vhost.conf, que foi esse que a gente acabou de editar, lá no arquivo de configuração do Apache, que é o httpd.conf. Para fazer isso, nós vamos abrir esse arquivo e tirar o comentário dessa linha, ó. Include /private, etc. e assim por diante. Só que essa aqui é a hierarquia de diretório do Linux. Então nós vamos fazer isso aqui no Windows. Então vai mudar um pouquinho. Mas basicamente é isso que a gente tem que fazer. Então vou aqui novamente no meu diretório de configuração do Apache. Então olha onde eu estou, ó. Eu estou no C2 pontos, champ, Apache, conf. Então estou dentro do diretório de configuração do Apache. Aqui dentro nós temos o arquivo httpd.conf. Ó. Basta você abrir esse arquivo. Mais uma vez eu abri com o WordPad, que eu acho que facilita a visualização. E nós vamos fazer uma busca. Né? Você vai dar o Ctrl F para você localizar um determinado arquivo. E nós vamos buscar exatamente aquilo que nós queremos tirar o comentário, que é o meu httpd vhosts conf. É .conf, né? httpd vhosts ele não tá achando aqui. Ah, é HTT, eu pus HHT. Vamos lá, httpd vhosts, pronto. Então, ó, eu pesquisei por httpd vhosts.conf, ele só vai achar uma entrada dessa linha, tá vendo que ele não tá achando mais nenhuma, ele só achou essa entrada aqui, ó. E no Windows, essa linha já não está comentada.
Uma linha comentada é uma linha que começa com a cerquilha, né? O hashtag. Então, se a sua tiver comentada, por exemplo, assim, basta você apagar o símbolo da cerquilha e aí você tira o comentário dessa linha. E aí começa a valer a configuração que está nesse arquivo, ó, tá? O HTTPD vhosts. Feito isso, você pode salvar o seu arquivo. Voltar lá no painel de configuração do XAMPP, torcer para você não ter feito nada errado, senão você vai ter que revisar tudo. Talvez antes de você fazer isso, seja até interessante fazer um backup do arquivo, viu? E clicar aqui no Start, ó. E aí torcer para ele startar o servidor. Se der algum erro aqui na execução, significa que você escreveu alguma coisa errada. Escreveu uma palavra errada, uma letra a mais, uma letra a menos, pôs um espaço a mais, um espaço a menos que não podia, assim por diante. Bom, acontece o seguinte agora. Nós temos então o nosso teste Laravel. Porém, como nós estamos executando aqui a nossa aplicação localmente, não existe o nome no DNS do planeta aí que vai apontar como teste Laravel para sua máquina. Então, por exemplo, se eu der um ping teste Laravel, isso aqui não vai responder, porque ninguém consegue resolver esse nome e apontar para o seu computador. Mas a gente pode configurar um arquivo no Windows, e assim como em outros sistemas operacionais, que você vai funcionar como um servidor de DNS. Você vai relacionar este nome com o seu computador. Como eu fiz aqui, ó, eu coloquei um Laravel.local. Esse é o meu computador. Ó. Então agora ele está respondendo. É como se eu tivesse um domínio registrado com esse nome apontando para o meu computador. Então é essa configuração que nós vamos fazer. Que arquivo que nós vamos modificar? É o arquivo hosts do Windows. Para modificar esse arquivo, você vai vir aqui, ó. Ele está dentro do C2 pontos, Windows, System32, Drivers e etc. É esse arquivo aqui, ó, hosts. Eu até fiz um backup aqui do meu. Então, qual é o arquivo que nós vamos modificar? É o arquivo hosts, esse arquivo aqui, que está no C2 pontos, Windows, System32, Drivers, etc. O que eu recomendo você fazer? O meu Windows aqui não deixou eu editar esse arquivo aqui da maneira como está. Então, o que eu fiz? Eu renomeei ele, pus um traço backup, né, BKP, copiei este arquivo hosts lá para a área de trabalho, editei o arquivo lá, salvei o arquivo na área de trabalho e depois copiei ele para cá novamente. Aí ele deixa você fazer isso. Mais um detalhe que você tem que tomar nota é o seguinte: este arquivo não tem nenhuma extensão, viu? Então, provavelmente, na hora que você for editar, dependendo do editor que você utilizou, ele vai colocar uma extensão nesse arquivo. .txt, .rtf. Só espero que não coloque .doc, né? Ou docx. Mas só você tem que tomar esse cuidado. Para ficar mais fácil você gerenciar as extensões, é legal você pedir para o Windows exibir as extensões dos arquivos. Igual tá aqui, tá vendo? .sys, deixa eu ver se tem outro tipo de extensão aqui, ó, .txt e assim por diante. E aí fica mais fácil você observar que esse arquivo aqui realmente está sem extensão. Como que você faz isso?
você vai lá nas opções de visualização, né? Então, ó, ferramentas, opções de pasta, modo de exibição, e você vai pedir, melhor, você vai desmarcar esta caixa aqui, ó. Ocultar as extensões, os tipos de arquivos conhecidos, você vai desmarcar essa opção, que aí o Windows começa a exibir as extensões no arquivo. No Windows 10, isso aqui é um pouquinho diferente, mas é o mesmo texto, tá? É pedir para exibir as extensões. Bom, no arquivo hosts, vou abrir aqui com o WordPad, o que você vai fazer? No final do seu arquivo, né, para preservar toda a configuração, você vai colocar o IP de loopback, né, o seu localhost, que é o 127.0.0.1, e o nome do seu servidor, né, teste-laravel.local. E aí, quando essa requisição web for recebida, ele vai apontar para o seu endereço do servidor. Lá está configurado um virtual host que vai abrir a aplicação que está lá naquele diretório. C2.champ, htdocs, laravel, test, public. E aí a sua aplicação vai estar funcionando independente do PHP Artisan Serve aqui, ó. Então vamos fazer o teste. PHP Artisan Serve está parado. Não vai abrir nada. Porém, a minha aplicação agora chama o quê? Teste laravel.local. E aí, olha aí. Ele executa a sua aplicação. Legal isso, né? Então aqui nós temos o virtual host configurado. Então aqui eu tenho a configuração do host. E eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? Com o projeto básico do Laravel, ou a configuração do sistema, do virtual host de maneira especial. E na próxima aula a gente começa a ver a estrutura do Laravel. Bom, espero que você tenha conseguido configurar aí com sucesso também, não só a sua aplicação com PHP Artisan Serve, mas também utilizando esse recurso do Apache chamado Virtual Host. Um abraço e até a próxima aula.